Olá, prezados alunos e alunas, prezados tutores presencial e à distância, estamos de volta. Hoje nós vamos dar início à nossa primeira unidade do livro, né, o texto base da disciplina. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre os conceitos iniciais a respeito de orçamento, da importância do orçamento público para a área pública. É claro que vocês já tiveram conceitos na área de contabilidade privada e nós vamos estar falando que esses conceitos de contabilidade privada não é que não são todos abarcados na contabilidade pública, mas na área pública existem certas particularidades, digamos assim. Então é isso que a gente vai estar trazendo para vocês nessa videoaula, ok? Vamos lá. A unidade 1, ela vai tratar sobre os conceitos orçamentários e financeiros. Qual que é o objetivo desse conteúdo? É descrever o que é o orçamento público, falar a diferença, né? Porque a gente também fala o orçamento na iniciativa privada. Mas qual que é a diferença desse orçamento da área privada do orçamento na área pública? Além disso, a gente vai ressaltar a importância do orçamento público, conhecer receita e despesa na área pública, que tem umas particularidades diferentes daquela vista na contabilidade privada. Nós vamos identificar as etapas do ciclo orçamentário e, ao final, observar qual que é a etapa de atuação da contabilidade pública. Então, espero que a gente possa repassar esse conteúdo e, mais uma vez, a gente deixa à disposição dos senhores e senhoras, né, que nos procurem caso o conteúdo que a gente abarque hoje não contemple tudo aquilo que vocês precisam saber. A aula ela é curta, não pode ser delongar muito, mas o conteúdo da disciplina ele precisa ser aprofundado. Então, além das videoaulas, não deixe de ler o material de apoio, tudo bem? Vamos lá. As principais determinações legais para a construção do orçamento estão presentes na Constituição Federal, né? Então, por isso que nós trouxemos como material, como leitura complementar, também a Constituição Federal, porque ela é um amparo, né, o maior a respeito do orçamento. Também está na Lei 4.320 de 64, que estabelece as normas específicas sobre a elaboração e organização orçamentária. Então, apesar de ser uma lei de 64, muitas das partes delas ainda está em vigor, que pese a ter complemento na lei de responsabilidade fiscal, né, e na legislação vigente aí, diante dessa reforma toda que está havendo para se adequar aos padrões internacionais. Então está sendo feito, e mesmo assim a gente não pode falar que está deixando de lado essa legislação, tá? Mas à medida do possível, no que for preciso falar de alteração, a gente vai estar trazendo para vocês. O que é o ciclo orçamentário? Então, antes da gente começar a falar assim, o que vocês entendem por ciclo orçamentário? Né? Não dá ideia assim de um período no qual acontece algo na área pública. Esse ciclo, a gente está falando do orçamento. Então, o orçamento, ele é feito para durar, e a gente vai estar falando aí que é o período anual. Né? Então, como é que acontece? Mas que legislações são precisas, né, para estar executando esse orçamento? A gente fala que na área privada, enquanto na área privada a gente pode fazer tudo o que a lei não proíbe, na área pública, pessoal, a gente só pode fazer o que a lei determina. Por isso a gente fala da questão da legalidade. Tudo aqui funciona à base de leis. Então, são essas leis, quais são elas que vão formar esse ciclo? Tá? Então, vamos começar a definir uma por uma. A Constituição determina a elaboração, né, do contrato orçamentário. Por que contrato orçamentário? Porque a gente está falando, acabou de falar há pouco, que tudo na área pública se dá em função de lei. Então, é um contrato nesse orçamento que está aí padronizado nesses mandamentos legais aqui. Com base, quais são os 3 instrumentos, então, que vão ser abarcados? O plano plurianual, olha o nome, pluri quer dizer que são vários anos, né? É o plano plurianual, que é o PPA. O outro instrumento legal é a lei de diretrizes orçamentárias. Então, por si só, vão percebendo os nomes, o que quer dizer esses nomes e por que dessa forma, tá? A lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, e o outro mandamento é a lei orçamentária anual, que é a LOA. Então, cada um desses instrumentos, apesar de ter as suas particularidades, todos estão vinculados. Eles não podem um fugir, né, do que diz o outro. Então, são essas diferenças que a gente vai abarcar a partir de agora.
O PPA, que é a primeira lei que foi abarcada ali. A lei do plano plurianual, a gente pode dizer que é uma lei de médio prazo, né, que são de 4 anos. Qual que é a vigência dela? Ela se inicia a partir do segundo ano de mandato, né, do gestor eleito, e a gente está falando tanto na área municipal, estadual ou federal, e vigora, pessoal, até o primeiro ano de mandato do gestor seguinte. Por que isso? Então vamos dar uma paradinha para que vocês percebam por que funciona assim na área pública. Veja bem, o gestor, nas eleições, ele faz o seu plano de governo. E aí, ele é eleito. De cara, já pode colocar em ação o plano que ele apresentou na campanha dele? De imediato, não. Por quê? Porque ele tem que executar no primeiro ano de mandato, né, aquilo que o gestor, seu gestor antecessor, deixou. Até porque senão cada um fala assim, vou fazer somente o que eu planejei e vou deixar de dar continuidade ao que o meu antecessor fez. Então, ele não pode fazer isso. Então, o plano, ele entra, ele assume o mandato, realizando no primeiro ano, o último ano do PPA do seu antecessor. E aí, sim, nesse primeiro ano, ele elabora esse PPA para vigorar por 4 anos. Então, ele vai, na verdade, ele vai adequar 3 anos, né, no mandato dele, e 1 ano também para ser feito, executar no mandato seguinte, tá? Só para deixar claro essa situação. O encaminhamento do PPA é até o dia 31 de agosto e deve ser aprovado até o encerramento da sessão legislativa. A gente deixou aqui do Congresso Nacional, mas sabendo que tem, em âmbito estadual ou de cada município, cada uma dessas instituições vão definir aí qual que é o prazo. Às vezes, sempre é meados de dezembro que deve dar essa devolução, né, para o executivo para aprovação. Qual que é o conteúdo do PPA? São as diretrizes, olha lá, vai dar direção, aonde é que o gestor quer chegar. Objetivo, as metas, o que ele quer alcançar. E essas diretrizes, objetivos e metas tem que estar regionalizada, não é tudo misturado não, tem que ser por região. E vai abarcar tanto as despesas de capital e também os programas de duração continuada. Aqui também cabe, né, um parênteses para explicar para vocês. Na área privada a gente fala de investimento e fala de despesas quando for despesas. Aqui na área pública, pessoal, a gente trata tudo como despesa, mas na verdade, como é que é? Despesa de capital são os investimentos. Essas despesas de caráter continuado são as despesas de manutenção, são as despesas correntes. Por isso que a gente vai estar no modo seguinte, dando essas diferenciações para que vocês percebam quando a gente está falando. Mas então é tudo despesa? Né? Não, despesa de capital, eu estou falando referindo a investimento. E tanto os investimentos, as despesas de capital, quanto as de manutenção, elas são abarcadas ali no PPA. Então tem que haver também a integração do planejamento e o orçamento. Então, o planejar, né, o planejar que tem que ficar na lei do plano plurianual, ele depois vai ser executado através aí da LDO e da LOA, que a gente vai tratar já a seguir. A LDO. O que é a LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, se no PPA eu planejo e contemplo todas as despesas, tanto de capital quanto as despesas correntes, né, os investimentos ou a manutenção, aqui eu vou o quê? Priorizar quais entre aquelas despesas elas são mais urgentes. E qual que é a direção, de que forma que eu vou executar essas atividades todas, atividades, projetos, enfim. Então, isso vai estar definido na LDO. Se o PPA ele é um plano de médio prazo e tem 4 anos, e claro, apesar de ser 4 anos, mas é para ser executado ano a ano. A LDO ela tem vigência anual, tá? Assim como a lei orçamentária também tem caráter anual. A LDO ela é encaminhada ao Legislativo até o dia 15 de abril, para aprovação, até o encerramento da primeira sessão legislativa. Então, lá para meados de julho, tem que ser devolvido para a sanção aí do Poder Executivo. A outra parte que nós vamos ver é a parte do conteúdo da lei de diretrizes. Então, ela direciona e ela faz o quê? Ela prioriza. Qual que é o conteúdo dela? Ela vai estabelecer metas e as prioridades que vão ser contempladas no orçamento. Ela vai orientar a elaboração do orçamento, então ela também é orientativa. Ela vai dispor sobre alterações na legislação tributária, então se o gestor pretende fazer alguma alteração, já tem que haver a previsão aqui na LDO. E vai
tratar também de outras disposições sobre despesas com o pessoal. Tem mais? Tem sim. A LDO, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela atribui à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, outras matérias, como por exemplo, o estabelecimento das metas fiscais, critérios para limitação de empenho, por exemplo, né, dependendo dos recursos, se forem escassos ou não. Então, ou se estiver ultrapassando certos limites na despesa, ele vai trazer ali também critérios para limitar empenhos, assim como também margem de expansão das despesas obrigatórias. Então, esse conteúdo também vai ser abarcado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O outro instrumento, né, agora já vamos falar de execução, não é? É a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, já estou falando que é anual, então a vigência dela também é o período de um ano. O que é a Lei Orçamentária Anual? Ela é elaborada pelo Executivo, aliás, é bom saber que a iniciativa desses três instrumentos é do Poder Executivo, então não podemos falar, pessoal, do Poder Legislativo dando iniciativa em projetos de lei dessa monta. Então não é o Poder Legislativo que inicia o PPA, a LDO ou a LOA, tá? A iniciativa do projeto é do Poder Executivo. Ele elabora, encaminha para o Poder Legislativo, ele sim pode até oferecer emendas e aí depois, né, aprovar e volta de novo para o Executivo para sanção. Sanção e publicação. Aí sim, ela é transformada em lei e pode ser executada. Só para tirar essa dúvida aí, porque a iniciativa é do Poder Executivo. A Lei Orçamentária Anual então, é elaborada pelo Executivo, segundo as diretrizes que nós falamos há pouco, que estão lá na LDO, e estabelece o quê? A previsão de receitas, né, que é a arrecadação, e as despesas são os gastos do governo para o ano seguinte. Importante destacar também para vocês que, enquanto no orçamento, olha só, as receitas, pessoal, elas são estimadas. Estima-se a receita, claro que utiliza-se critérios, né, próprios ali, para estar fazendo uma previsão de quanto se vai arrecadar, porque não pode colocar qualquer valor, tá? Então tem que ver um estudo para que realmente preveja aquela arrecadação. Mas digamos aí que por alguma eventualidade, né, que fugiu daquele estudo, e a arrecadação venha maior do que se previu. E aí não pode então receber? Pode. Então, por isso que se fala que a receita ela é prevista. Ao contrário da despesa, pessoal, olha só, a despesa ela é fixada, né? A despesa tem que ser aquela que foi colocada ali, não pode ser mais, não pode ser outra despesa que não seja contemplada na lei orçamentária. Então, por isso que vai assim, a receita ela é estimada e a despesa ela é fixada. A lei orçamentária anual, ela precisa estar, então, em sintonia com o plano plurianual. Então, se o plano plurianual previu, né, contemplou ali todas as despesas, sejam as despesas correntes ou as despesas de capital, então essas despesas e essa receita, ela vai poder ir lá para a lei orçamentária para ser executada. A lei orçamentária anual, ela é encaminhada até o dia 31 de agosto, então o mesmo prazo de encaminhamento do PPA é o prazo de encaminhamento também da LOA, né? A única que é um prazo diferente é a LDO, que é até o dia 15 de abril, né? Para aprovação também até o encerramento da sessão legislativa do Congresso Nacional. Estamos deixando mais claro aqui, estamos tratando do Congresso Nacional porque é falando de uma forma federal, né? Mas também esses prazos, eles são próprios aí, tanto no Estado quanto nos municípios. Qual que é o conteúdo da LOA? Contempla ali o orçamento fiscal, que realmente é aquilo que vai executar de receita e despesa próprios ali da administração. Também abarca da Seguridade Social e de investimento das estatais. Então, à primeira vista parece que então são 3 orçamentos? Não. Então a gente vai ver depois, quando estivermos falando dos princípios, que apesar de parecer orçamento fiscal da Seguridade Social e de investimento das estatais, esse orçamento ele é único. Ele tem que abarcar tudo junto, tá? Então, o princípio aí da unidade. Mas a gente vai falar pouco. O que eu posso afirmar com relação ao orçamento? Primeiro, não pode ser compreendido apenas em função de fator financeiro, né? Eu estou falando também de receita, mas também estou fixando despesas ali, o que o governo vai estar fazendo de investimento ou na manutenção do que já existe. Ele deve estar vinculado às atividades de planejamento, então, à primeira vista, assim, não pode fazer de qualquer jeito, colocar ali só porque para cumprir tabela e fazer uma legislação. Não, vai ter que fazer bem pensado, né?
É um documento que dá autorização para se receber e para se gastar recursos financeiros, concorda? A gente falou há pouco, as receitas são estimadas e as despesas, elas são fixadas ali naquele meu instrumento legal, né? A partir daí eu posso, então, executar, colocar em prática. De acordo com o artigo 2º da Lei 4.320, de 17 de março de 64, então, apesar de ela ser uma lei de 64, mas já está dizendo porque ela está em vigor, né? É o mandamento aí na área pública. Então, a lei do orçamento, ela conterá, olha só, a discriminação da receita e despesa. Então, eu vou também ter que discriminar, não posso deixar ali de uma forma ampla, né? Eu tenho que contemplar que tipo de receita e que tipo de despesa, de forma a evidenciar, a deixar claro, então, a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo. Claro que dentro aqui dos princípios de unidade, universalidade e anualidade. Esse princípio de unidade, pessoal, a gente vai estar depois tratando, porque já vieram legislações, assim como a Lei Complementar 101, né, e a própria Constituição, que ampliaram esse rol de princípios. Então, eu não vou deixar nesse momento aqui estar falando desse princípio, porque a gente vai daqui a pouquinho estar falando sobre todos eles que ajudaram então, a complementar esse conceito da Lei 4.320. O orçamento, então, ele se reveste de formalidades legais e constitucionais. Isso significa o quê? Ele obedece o que está previsto na Constituição, que está lá, né, que tem que ter o orçamento, e tem que ter aprovação legislativa, não é? Então, só depois de sancionado e publicado é que ele pode ser colocado em prática, né? Somente terá validade, então, após a sua transformação em lei. Então, aqui está confirmando o que a gente acabou de falar. Ou seja, o orçamento é uma peça autorizativa com a qual se autoriza o recebimento de recursos financeiros e se autoriza também a realização dos gastos. É isso? Olha aqui, eu vou trazer uma figura, e essa está no livro de vocês, que resume, né, isso que a gente falou dos 3 instrumentos. O PPA se planeja, então todo o planejamento do governo, por um período de 4 anos, está contemplado no PPA. Esse planejamento, claro, que tem algumas coisas que são prioritárias, né? São mais prioritárias que outras. Não é que não seja importante, todas são importantes. Mas a LDO, ela vai priorizar. Uma planeja, outra prioriza, e a LOA, ela vai quantificar, né, isso que já foi priorizado, quantificar e alocar, claro, porque não se pode fazer nada se não tiver recursos financeiros. Então, essa figura mostra bem o elo entre os instrumentos de planejamento da administração pública. Está aqui na área federal, mas também, gente, se estende aí a área governo estadual e aos municípios também. Agora sim, vamos falar dos princípios, né? Quando a gente fala de princípio, o que são os princípios? Os princípios são as bases, né? São o fundamento. Então, eu não posso fazer de qualquer jeito meu orçamento. Existem regras, existe amparo, existem princípios. Então, esses que devem ser observados tanto na elaboração dos instrumentos, que nós falamos há pouco, como também na execução deles. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Por ser um instrumento de controle do governo, requer dos responsáveis pela elaboração orçamentária a observância das regras. Então, regras são linhas norteadoras de ação. Essas regras, essas linhas norteadoras de ação, nós vamos chamar de princípios. Os princípios, então, estão definidos na Constituição Federal, né? Na Lei 4.320, nós falamos há pouco alguns deles, e também na Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. São considerados básicos e válidos, então, para todos os poderes e todas as esferas de governo. Então, não posso falar que um utiliza e outro não, são para todos. Quais são esses princípios? Aqui a gente não vai estar colocando cada um, nós citamos aqui, mas que vocês visualizem, voltem para suas apostilas e vão estar complementando o estudo. O primeiro princípio ali, pessoal, é o princípio da unidade. O orçamento, ele é uno. Viu que nós falamos há pouco? Apesar do orçamento abranger o orçamento fiscal, da seguridade, de investimentos, não existe um orçamento para cada uma dessas áreas. Não, eles têm que estar uno, né? Aqui mesmo, ó, a administração direta, que é o Estado, a Universidade do Estado de Mato Grosso, que apesar de ser a administração indireta, todo o orçamento tem que ser abarcado num só. Isso pelo princípio da unidade. O princípio da universalidade, o que isso quer dizer? Que deve ser contemplados ali, gente, toda a receita e toda a despesa. Não pode ficar uma fora, você entendeu? Então, é universal, tem que contemplar tudo, né? Tem que estar tudo previsto ali no orçamento. Mesmo porque se não tiver previsto uma despesa, não pode ser executada depois.
A anualidade, claro que é o período a que se refere aqui sempre é o período anual, em que pese o PPA ser um período, abranger o período de 4 anos, mas cada parte dele ali vai estar definida para ser executada em um exercício. Exercício coincide em geral com o ano civil. O princípio do equilíbrio. O que quer dizer o princípio do equilíbrio? Eu não posso colocar receita superior à minha, aliás, eu não posso colocar as minhas despesas superiores às minhas receitas. Eu prevejo uma quantidade X, né, de recursos, né, claro, em cima de estudos apropriados, e vou então depois fixar as minhas despesas, né, que claro que se dê para se pagar com essa receita que eu estou prevendo. Tudo bem? Então esse é o princípio do equilíbrio. O princípio da exclusividade, o que é que fala ali? Da exclusividade é que a lei orçamentária, pessoal, é para tratar de orçamento. E eu não posso, por exemplo, na lei orçamentária, vou aproveitar a legislação, né, que está sendo encaminhada para o legislativo, e até porque demora-se para voltar, e vou colocar ali, já falando que vou tratar do aumento do imposto, sei lá, de alguma outra coisa que também seja da área pública, mas que não seja falando de orçamento. Eu posso fazer isso aqui? Não, não posso. No orçamento, na lei orçamentária, eu posso tratar exclusivamente de orçamento público. A única exceção, pessoal, é colocar lá, quando a gente fala da autorização de se abrir crédito suplementar, que a gente depois vai explicar. Então, fica o legislativo autorizado a suplementar o orçamento até um determinado limite. Então, isso eu posso contemplar na minha lei orçamentária? Sim, né? Mas outra coisa, além disso, eu não posso colocar. Da programação, claro que eu tenho que oferecer os programas de governo para cada área, bem estudado, para se definir porque eu quero atingir metas, não é só colocar lá e fazer de qualquer modo, não, eu tenho que programar, né, cada ação, cada atividade, cada projeto, né, para se realmente se execute dentro da normalidade. O princípio da legalidade, né, que já está falando, tudo na área pública tem que ser em função de lei, nada pode se fazer se não tiver previsto em legislação, tem o princípio da legalidade. Do orçamento bruto, ora, despesa e receita tem que constar ali pelos seus totais, não pode haver nenhuma dedução, você entendeu? Então, esse é o princípio do orçamento bruto, é pelos seus totais. O princípio também da não afetação da receita. Isso, pessoal, está se falando em relação aos impostos. Eu não posso dizer que a receita de um imposto X vai ser gasto nisso. Então, eu não posso fazer isso aqui. Esse é o princípio da não afetação da receita. Claro que a Constituição Federal, existe ali as exceções, que vai falar dos limites para a saúde, para a educação, mas que não vai ser caso do nosso estudo. Mas é a primeira vista que a gente pode falar que não pode, eu não posso comprometer, né, a arrecadação de um tributo, de um imposto a determinada despesa. E da especificação e especialização é porque tudo tem que ficar especificado, até mesmo ficar mais claro para a pessoa que for ler esse orçamento. Bom, esses são os princípios. Depois a gente pede para que vocês deem uma lida com mais profundidade. Se tiver alguma dúvida a respeito desses princípios, vocês nos comuniquem aí para estar tirando essas dúvidas de vocês, tá? Não fiquem com dúvidas não. Aliás, esse é o momento de vocês estão aprendendo, tá certo? Então a gente fecha aqui com essa figura do ciclo orçamentário, onde ele começa quando? Com a elaboração do projeto de lei, né? Claro, depois de um planejamento muito bem elaborado. Ele vai para apreciação do legislativo, é aprovado, volta para o executivo para sanção e então vai daí para a publicação. Depois dessa publicação, ele pode ser o quê? Executado. A execução fica por isso mesmo? Não, pessoal, tem que acompanhar, né? Tem que verificar se aquilo que foi elaborado, planejado, está sendo executado. E se não foi, avaliar, né? Avaliar qual que é a melhor forma de estar fazendo aquelas correções do que não se foi previsto. E por falar da falta de previsão, né? Vocês pensam o quê? Então eu elaboro o meu orçamento, né, o meu PPA, e daí eu não posso mais contemplar nada, né, além disso que já estava lá? Então não pode ser flexível? Não, já pensou? Isso aí engessaria a ação, né, na área pública. Se eu dissesse que não pode haver nenhuma alteração aí. Então a lei tem as permissões legais, né, que pode estar executando. Por acaso, se uma despesa não foi contemplada por algum motivo, ou se foi contemplada, mas ela ficou insuficiente ali na dotação, como é que eu posso fazer? Né? Então, existem essas figuras que nós vamos falar agora. Vamos falar então dos créditos do orçamento, né, e os adicionais. A autorização legal para a realização da despesa na área pública, ela constitui então um crédito, o qual poderá ser orçamentário ou pode ser adicional. Quando eu falo de crédito orçamentário, o que eu estou falando? Aquilo que já está autorizado e previsto na minha lei orçamentária original.
Então, aquela que foi para o legislativo, foi aprovado, sancionado, publicado, está sendo executado. Então, está previsto ali, eu posso falar de crédito orçamentário. Quando não se está previsto, ou que não está, está previsto, mas é insuficiente. Então, eu vou falar de autorizações de despesas não computadas, ou seja, não estão previstas, ou insuficientemente dotadas, ou seja, são previstas, mas o valor ali é insuficiente, que estão lá na lei do orçamento. Quais são esses créditos adicionais, então? Eles subdividem, pessoal, em créditos suplementares, em créditos especiais e também nós vamos ver na próxima tela, nos créditos extraordinários. O que são os créditos suplementares? Suplemento, olha só, ele vai reforçar uma dotação orçamentária que já existia, mas que ficou insuficiente, tá? Então, só reforça. Entendam bem, no caso dos créditos suplementares, a despesa já foi contemplada na lei do orçamento, mas ela ficou insuficiente, e por isso a gente vai pedir uma suplementação. Já os especiais é diferente. A despesa, né, com programas ou categoria de programas, que pode ser um projeto, no caso se for um investimento, ou uma atividade, aqui nós estamos falando de manutenção, ou operações especiais. Nesse caso, não estão contempladas, né? E aí o que fazer? Tá? Nesse caso, é hora de fazer uma inclusão nos instrumentos que nós falamos que estavam aprovados. Enquanto que a vigência dos créditos suplementares, ela tem que ser feita todo dentro do exercício financeiro, os créditos especiais até que tem, inicialmente sim, mas se por acaso forem abertos lá já no final do exercício, então eles podem ser reabertos, por quê? Porque eles vão dar continuidade aí no exercício seguinte. Os créditos extraordinários, eles são para quê? São destinados a cobrir despesas imprevisíveis, não estava previsto, aconteceu de repente, despesas urgentes. Aqui tem o caso de guerra, de comoção, subversão interna ou calamidade pública. Nesses casos, então, foge-se, né, daquele roteiro que já estava pré-determinado para os outros, para a abertura dos outros, e abre um crédito extraordinário, porque não tem tempo para esperar, né? Então, justifica a abertura desse crédito extraordinário. Só que tem que ter fonte, né? Porque a gente está falando do princípio do equilíbrio. O orçamento, ele é a receita e despesa. Não posso ter mais despesa que receita. Se a receita por algum motivo maior, né? Então a gente vai receber e aí pode estar até contemplando despesas que não estavam previstas. Mas se estiver sobrando, né? Como é que eu vou fazer para utilizar esses saldos? Então, para a abertura daqueles créditos que nós falamos há pouco, os especiais, né? Os extraordinários, suplementares, nós precisamos de fontes. Quais são essas fontes? A abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, depende da existência de fonte de recursos, tendo em vista, então, o princípio orçamentário do equilíbrio, né? Para suprir, então, esses créditos, há como fontes. O que eu vou utilizar para eles? Superávit financeiro, né? Apurar no balanço patrimonial do ano anterior. Então, eu apurei lá que o ativo financeiro deu maior que o meu passivo financeiro. Houve aquela diferença positiva. Então, eu posso utilizar isso aqui para estar abrindo esses créditos especiais. Existe também os resultantes de anulação parcial total de dotação orçamentária. Quando é que isso acontece? Às vezes você planejando algo para se fazer e de repente não é mais prioritário e aí vai fazer o quê? Então vai se anular aquela dotação e aproveitar então em outra. Pode também ser utilizado aqui, né? Operações de crédito, né, com financiamentos aí também. E também pode-se utilizar o excesso de arrecadação efetivamente apurado. Não é falar que vai receber, não. Efetivamente apurado, e essa tendência aí é mês a mês. Então, tudo isso aqui pode ser utilizado para a abertura dos créditos especiais, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de descentralização. Olha o que nós falamos. Então, nós falamos da lei, da aprovação, né, da execução. E agora, como é que vai se colocar em prática isso aqui? Eu aprovei. Só um organismo que vai executar tudo? Então, é hora a gente, der para facilitar essa execução, para descentralizar. Então, está tudo previsto no meu orçamento, mas eu vou descentralizar isso aqui, por órgão, por unidade, e como que isso é feito na prática. Olha só o que o autor traz para vocês. Como se dá a execução orçamentária e financeira, então, desse jeito, né? Para não sobrecarregar o órgão público, em geral, um órgão que tem muitas unidades, porque aqueles que tem pouco a gente não vai estar, né, não tem problema nenhum, mas digamos que um órgão que tem bastante unidades na sua estrutura. Então, é necessário descentralizar a execução orçamentária e financeira, visto que essas unidades têm, então, um responsável. Então, determina o ordenador de despesa. Daquele ordenador de despesa vai ser por unidade, ele vai ficar responsável ali pelas práticas de determinados atos, para não misturar com outra unidade.
Então, isso é descentralizar a dotação do orçamento. Não estamos falando de dinheiro por enquanto, não. Estamos falando de descentralização orçamentária, do valor que está aprovado lá e que o gestor, então, vai decidir separar aí por unidade. A descentralização dos créditos orçamentários ou adicionais poderá ocorrer sob os seguintes títulos. Quando isso acontecer, entre as unidades gestoras de um mesmo órgão. Eu vou chamar isso aqui, pessoal, de descentralização interna de créditos ou chamar de provisão. Então, internamente, entre unidades gestoras de um mesmo órgão, eu chamo de provisão. Quando for de unidades gestoras diferentes, né, de uma estrutura para outra, eu vou falar então que está havendo um destaque. Lembrando que provisão e destaque, eu estou falando ainda de descentralização de créditos orçamentários e não ainda de receita, não ainda do financeiro. Olha aqui, eu trouxe uma figura para que vocês entendam ali. Olha, verifique que são dois órgãos ali, cada um com a sua estrutura. Então, quando eu faço essa descentralização dos créditos orçamentários entre unidades do mesmo órgão, você verifica ali? Então, eu estou falando de quê? De provisão. Olha essa próxima figura aqui, ó. Você verifica ali que são os dois órgãos e está vendo, então, a descentralização de créditos orçamentários entre unidades diferentes. Então, nesse caso aqui, eu estou falando de um destaque. Tudo bem? Agora sim, e o dinheiro, né? E a programação financeira, como é que fica? Então, o que eu posso dizer primeiramente do que seja a programação financeira? É um conjunto de ações desenvolvidas com o objetivo de estabelecer o fluxo de caixa, porque eu estou falando aqui de dinheiro, né? Pode ser tanto o âmbito da União, estados, municípios, a gente deixou aqui a leitura em União porque o autor abarcou-se na área federal, mas isso pode ter nas três esferas. Para um determinado período, tendo como parâmetros a previsão da receita, os limites orçamentários da despesa e sua demanda e a tendência de resultado. Ou seja, é aqui, pessoal, que vai se definir. Por exemplo, eu estabeleci que em determinado período vai acontecer uma receita, né? Mas digamos que a demanda, né, de despesa está sendo maior que esse comportamento da receita. Então, como é que eu vou fazer? Então, deve haver, então, certos limites para que isso não entre despesa, e sendo que a receita vai se receber lá na frente. Então, eu faço uma previsão do que vai ser arrecadado e aí eu tento equilibrar esse comportamento também em relação à despesa. É claro que nem sempre dá certo, mas é isso que a gente está falando aqui, que é o princípio, então, do equilíbrio dentro da área pública, tá? A observância, então, do princípio da unidade de tesouraria. Isso aqui quer dizer o quê? Que as arrecadações, em especial com os impostos, né? Elas devem ser feitas e não pode ser colocada num canto e outro. Não, elas têm que ser únicas, né? Num lugarzinho só, onde se identifique toda a receita daquele tipo né, do que está sendo arrecadado. Isso para identificar também até na hora de você fazer o investimento, né? De estar aplicando esse recurso que foi arrecadado. Continuando com a descentralização financeira, que é a liberação desse dinheiro. Então, após a solicitação e aprovação, os recursos financeiros são descentralizados, são liberados, assim como ocorre com os créditos orçamentários entre as unidades que compõem o sistema de programação financeira. Como é que eu faço essa liberação? Eu faço através de cota, olha os nomezinhos, cota, repasse ou subrepasse. A gente trouxe bem rapidão aqui, já encerrando essa unidade, só para que vocês vejam. O que é uma cota? Uma cota é quando eu transfiro recurso financeiro do órgão central, né, para os órgãos setoriais. Isso eu falo de cota. E o repasse? Eu pego esse órgão setorial, recebeu a cota. O que ele faz? Ele passa para outro ministério. Aí ele está repassando esse recurso. E o subrepasse? Se tiver dentro dessa mesma estrutura um órgão subordinado, eu vou falar então de subrepasse. É quando há transferência de recursos financeiros do órgão setorial de programação financeira para o órgão que pertence ali à mesma estrutura dele, que é um órgão subordinado. Então, é só para você diferenciar o que é, na hora de estar transferindo esse recurso, o que é uma cota, o que é um repasse e o que é um subrepasse. Só para resumir, então, a cota, o repasse e o subrepasse são instrumentos referentes à descentralização de recursos. Aqui eu estou falando, gente, do financeiro, envolve dinheiro. Quando eu falo da parte orçamentária, eu estou falando, então, do instrumento de descentralização de créditos, que são o destaque e a provisão. Bom, vamos encerrar por aqui a unidade 1. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho que a gente trouxe a respeito desse conteúdo. E se alguma coisa ficou ainda em dúvida, que vocês façam uma leitura com mais calma e tranquilidade. E aí, na dúvida, nos procure ou procure os nossos tutores. E até o nosso próximo encontro.